Meus irmãos, boa noite. Muito bom tê-los aqui na sessão das 20 horas do Francisquinho. Que Deus abençoe a todos vocês. E para começar nossos trabalhos, pedindo ao nosso irmão Antônio que leia uma ambientação para a noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou ler da irmã Sheila, aquele livrinho azul, né? Novas Mensagens, pelo Cleito Levi. A mensagem de hoje é do dia 15, né? Vencidos e vencedores. Clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Numa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosos e derrotados. É preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, nas conquistas de títulos de bens passageiros. Na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando um rastro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que, na terra, brandaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo. Se a situação presente te conduz ao sofrimento, lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a derrota moral. Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Foste criado para a plenitude e nada te afastará dessa fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda Jesus, que soube vencer o mundo de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestrito. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Antônio. Boa leitura essa de ambientação, muito boa. Então, meus irmãos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso irmão Jacó, mentor da casa do Francisquinho do Riachuelo. Aqui estamos nós reunidos para mais uma sessão da noite de hoje, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, agradecendo sempre o que nós recebemos hoje durante o nosso dia e que nós iremos receber sempre. Devemos sempre que agradecer. Pedimos aos nossos amigos espirituais que estejam ao nosso lado nos amparando, amparando a nossa irmã que vai dar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Pedimos então à nossa irmãzinha Maria Helena que leia um trechinho do Evangelho. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Capítulo 23, Estranha Moral, item 6. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família
seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de famílias aos da pátria. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Graças a Deus. Muito bonito. E agora, damos por iniciada a outra parte da nossa sessão. A nossa irmãzinha Regina hoje vai apresentar o seu estudo. Boas vibrações, que seu amigo espiritual esteja ali intuindo a noite de hoje. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Nós vamos fazer um estudo, que foi um tema que nós escolhemos, né? Que acho que tem muito a ver com tudo que acontece nos dias de hoje. E muito interessante, né? A abertura, né? A leitura da abertura, né? Que foi feita pelo Antônio, porque tem tudo a ver com isso, né? A gente está sempre acostumado, né, a termos os vencedores e os derrotados, não é? E isso é uma coisa como se fosse uma coisa comum, né? E antes de começar, não é? Eu peguei uma frase do Sartre que ele diz o seguinte: o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. E aí, né, olha como tudo se encaixa, né? A espiritualidade falou, vai lá, ó, tem uma frase para você. Então, e tem a ver com o que ele falou, né? Esse é o pior mal, é aquele que nós achamos que é normal. Então, o nosso estudo vem de um texto, né, de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, pela psicografia de Chico Xavier, e que ele começa com a pergunta: amas o bastante? E aí a gente deixa de considerar normal, né? Vencidos, vencedores, né? E passamos a colocar esse amor. E esse tema veio muito baseado porque nós, da escola da evangelização Irmã Teresa, né? Tia Aurora, tia Lili, tia Ana, né? E a gente, quando fomos ver qual seria o tema desse ano, depois de 2 anos, né, da pandemia, tudo isso, nós pensamos exatamente em vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Né? Esse convite de Jesus, né? Essa afirmação de Jesus que também é um convite. E interessante que esse convite, essa afirmação, ela vem depois, né, pela ordem que Mateus coloca, do sermão da exaltação, né, da exortação, né, que ele nos exorta, ele nos chama, bem-aventurados os aflitos, né? Avante os aflitos. Vamos lá, gente, né? Avante os que têm puro coração, avante os que têm fome de justiça, avante os pacificadores, né? Jesus nos exorta a vir. E aí, logo depois, Mateus entra com essa passagem: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é? O que ele quer dizer? Vós sois capazes de ser tudo isso, né? Pacificadores, puros de coração, não é? De levar o consolo a quem precisa. Mas, para isso tudo, a gente tem que ter uma coisa que é muito forte, que é palpável, que se realiza, que é o amor. Então, veio
essa pergunta, né? Amas o bastante? E aí a gente vai começar o nosso estudo com um trechinho que eu tirei, eu não vou ler todo o capítulo, mas é do livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Eu vou ler só um pedacinho para não ficar muito grande, mas que a Amélia, e ela tem uma linguagem poética, não é, que toca o coração de todos nós. Então ela diz assim: eles pescavam, narra João, e nada haviam conseguido. Subitamente, um estranho da praia sugeriu-lhes que atirassem as redes para o lado direito da barca, e, ao fazê-lo, por pouco, não se romperam ao serem recolhidas. Retiraram das águas calmas 153 peixes grandes. Imediatamente reconheceram o mestre, que ali estava como no passado, vivo, estuante, sorridente e jovial, superando todas as expectativas do desencanto pelo seu desaparecimento, que ainda era comentado. Almoçaram com grande alegria e entusiasmo de outrora. Ao terminar a tarde, ele assumiu a postura habitual, acercou-se de Pedro para interrogá-lo com doçura. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? A interrogação inesperada fulminou o amigo pescador, que se recordou das negações e, envergonhado, porém honesto e firme, redarguiu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A resposta soou como doce campana no ar. O mestre relanceou o olhar pelo grupo sorridente, ingênuo, e disse: apacenta os meus cordeiros. Ato contínuo indagou com preocupação na voz: Simão, filho de João, amas-me? Surpreso, o discípulo contestou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Houve um silêncio rápido e profundo após o que pediu: pastoreia as minhas ovelhas. Por terceira vez ele inquiriu: Simão, filho de João, amas-me? O discípulo, emocionado, chorou e ripostou: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo. Por que me interrogas por 3 vezes? Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Penetrando nos tempos do porvir, Jesus sabia das dificuldades para pastorear o rebanho, da diversidade de ovelhas a apacentar, das problemáticas de cada época, das defecções humanas. Mas era necessário resguardar os candidatos ao rebanho. E Simão, na primeira etapa, por amor que a sublime canção que o mestre sempre entoara, deveria ser o condutor. Então, a gente vê, né, essa pergunta por 3 vezes, e aí a gente pode se perguntar: o que significa a palavra apacentar? Eu fui procurar, né? Porque apacentar, no início, eu pensava que ele estava falando de paz, né? Aí, apacentar vem de pastor, vem de pastorear. É interessante. E o que é o pastor? O pastor é o que guia as ovelhas. Por extensão, o que guia as almas, não é? Quando Jesus convida Pedro para ser o pescador de homens, não é? Então, quando ele pede para apacentar as ovelhas, né, ele pede para ele ser o pastor, aquele que guia as almas. E vem também da palavra paisere, que significa levar ao pasto. Então, a gente diz, né, que tem apacentar, ele tem como sinônimo instruir, guiar, nutrir, pastorear.
Então, olha quanta coisa, né, inclui este apacentar. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes: você tem certeza? Né? Você vai lá, né? Olha, você me ama, mas esse amor ele tem que ser concreto. Não pode ser aquele amor de joelho dobrado, só de místico, não é? É um amor que tem que ser concreto, porque você vai ter que guiar, nutrir, instruir e estar ao lado. Não é pouca coisa, né? Então, esse convite de Jesus ele foi dirigido inicialmente a Pedro, mas podemos dizer que ele é feito a cada um de nós. Porque se nós conhecemos a mensagem de Jesus, se nós já vivenciamos, né, dentro da nossa possibilidade, né, cada um dentro da sua possibilidade, não é? Tudo isso nós estamos sim auxiliando nesse trabalho, né? Por isso que Jesus falou: vós sois o quê? O sal da terra. E sal é concreto. Sal é concreto. Tem a ver com a nossa vida aqui na Terra, né? Com a nossa vida concreta aqui na Terra, né? Então a gente percebe o quê? Que tem muita gente com excesso de sal, salgadinho, não é? Tem gente, coitada, insosso, né? Totalmente insosso, que a vida passa e não vai nem ver quando passou. E tem gente que é corrosivo. Esses são aqueles que precisam de muito cuidado, não é? Porque são os corrosivos. E nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo, da onde vem essa luz, gente? Vem de Deus, não é? E fez-se a luz. A criação não é a luz? Então, a luz de Deus está dentro da gente. Então, esse amor, essa luz, tem que iluminar, mas também ela pode cegar, não é? Quando a gente quer impor, a gente cega, a gente não ilumina, né? Ou ela pode ser tão fraquinha que a gente não enxerga nem, né, o nariz, como a gente fala, né? Então, tudo isso tem que ser dosado. E todas as luzes têm que brilhar. E o sal, ele vai se misturar uns com os outros. E para isso a gente tem sim que amar. Tem que aceitar esse convite de Jesus do apacentar, não é? Porque esse convite ele tem que tocar o nosso coração, de todos nós que nos dizemos cristãos, transformando os ensinamentos de Jesus, né, as palavras em atos de fraternidade, de solidariedade, de empatia, de compaixão para com todos. E é o que a gente tem, assim, a gente sente mais essa necessidade, né? Então, falar sobre amor é falar sobre uma coisa que a gente está precisando, né? Leia botou aquele texto lindo de amor, todos nós estamos necessitados, e muito necessitados. Então, às vezes, a gente está tão necessitado que quem tem luta, briga para aprender. E amor é uma coisa que ele se multiplica, ele soma, ele divide, mas ele nunca diminui. Amor nunca diminui. A gente não precisa ter medo disso. A gente pode amar desbragadamente. O Gaiarsa, que é um psiquiatra, ele fala, né? Desavergonhadamente. Vamos amar sem vergonha. Vamos amar, porque o amor vai se multiplicar, né? Então, esse é o convite. E no Correio Espírita de abril de 2016, tem um texto do André Afonso Monteiro, que ele fala Pedro a Rocha, e ele fala que Pedro, após a negação e arrependido, simboliza todo o devotamento à solicitação do Mestre para apacentar suas ovelhas em sua mensagem de amor e fraternidade. Pedro foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano
para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Todos nós podemos também nos encontrar iludidos pelos usos e costumes da nossa sociedade, não é? Distantes dos verdadeiros objetivos da nossa programação reencarnatória. Simonetti diz uma coisa que eu também acho muito interessante, né, que muita gente, né, repete assim: nós reencarnamos para cumprir as nossas provas e para expiar. Só para isso? Não, é só para isso? Jesus veio trazer a lei de amor, gente. Na verdade, isso são partes que nós temos que fazer, nos ajustar à lei. Mas nós estamos aqui para aprender a amar. É a lei de amor que rege tudo. Absolutamente tudo. A criação é um ato de amor. Então, a gente tem que parar e pensar nisso, sabe? Se amar, para poder amar o outro, né? Como Pedro, né? Quando ele ali, ele se envergonha do que fez, mas ele com coragem, ele diz: eu te amo sim, eu errei, eu pisei na bola, mas eu te amo sim, e estou disposto a aceitar a missão, né? Porque todos nós erramos, todos nós vamos aprendendo assim, né? Então, Pedro negou Jesus, mas depois, arrependido, consegue compreender sua missão e viver uma existência de ligação com a lei de amor trazida por Jesus, materializando esse amor através do trabalho fraterno e solidário, através dos cuidados com os enfermos de corpo e alma. Então, nós precisamos fazer nossa autoanálise para também verificarmos se não estamos negando Jesus. E para, enfim, vivenciar toda a fraternidade que ele nos conclamou. E aí a gente pode e deve se perguntar o que já conseguimos realizar com Jesus. Aí nós trouxemos duas reflexões que são muito interessantes, que eu achei bastante interessante, né? Por isso eu trouxe para dividir com vocês, tá? A primeira é do Antônio Cândido, que ele diz assim: temos que entender que tempo não é dinheiro. Isso a gente devia fazer assim, sabe aquele coisa de quadro negro que está escrevendo? O quadro negro todo. Tempo não é dinheiro. Tempo não é dinheiro, né? Porque isso também foi incutido na nossa cabeça, né? E ele fala uma frase linda que ele diz o seguinte: tempo é o tecido da nossa vida. Vamos guardar isso, né? Tempo é o tecido da nossa vida. E aí a gente pode se perguntar: quanto tempo estamos disponibilizando para nos apacentar, para nos instruir, para nos nutrir, para buscar o caminho das leis divinas, né? Quanto tempo nós estamos dedicando a apacentar, depois de nós, a nossa família, a nossa congregação, a nossa sociedade? Quanto tempo nós estamos dedicando a isso? Porque apacentar não é corroborar com o erro, não é aplaudir o que está errado, não é? Tem uma amiga que diz que é fazer egípcia, né? Olhar para o lado. A coisa está acontecendo, olha para o lado, né? Para não ver. Não é isso. Isso não é apacentar. Isso é indiferença. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para que as nossas ações sejam movidas pela lei de amor, mas não lavar as mãos diante daquilo que não cabe mais, né? Que a gente não pode normalizar o mal. A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, o convite de Jesus para nos apacentar, né, nos instruir, né, nos guiar pelas leis divinas, ele tem encontrado lugar no nosso coração, na nossa vida?
né? Nós estamos buscando equilibrar, porque isso é um equilíbrio, as necessidades da vida material com o caminhar do espírito imortal. Nós estamos buscando esse equilíbrio. É difícil, gente, não é fácil. Não é fácil, ainda mais na situação que nós estamos passando. Gente, é muita, tá, como diz uma amiga minha também, não tá bolinho, tá difícil, tá muito difícil, né? E a segunda frase é de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz: quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você, nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. E essa dói, né? Essa dói. Mas é verdade, né? Porque se ainda não cuidamos das necessidades básicas de todo ser humano, como poderemos pensar em apacentar como Jesus nos pediu? Não é? Se nós não nos conscientizarmos de que somos cidadãos começando aqui da nossa cidadezinha, do nosso país, do nosso mundo, para chegarmos a toda a criação, né? A gente fica difícil, né? A gente transforma o amor só num sentimento, mas ele não se concretiza como queria Jesus, né? Então, Jesus foi muito claro quando diz que toda vez que auxiliamos um irmão que necessite de ajuda, é a ele mesmo que estamos auxiliando. Diz o padre Júlio Lancelotti que Deus está onde está o que está sofrendo. E eu vi um programa muito interessante daquele Bem Juntinhos, que é a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. Eles convidam pessoas para discutir temas muito interessantes, um programa maravilhoso, vale muito a pena assistir. E eles estavam discutindo sobre isso. Era um pastor, era uma pessoa de religião de matriz africana, não é? E mais um padre. Eles estavam discutindo sobre isso, e aí perguntaram isso, né? Que uma pessoa que não tinha religião, ele falou assim: pois é, né? Todo mundo fala tanto de Deus, da bondade de Deus, né? E quando na Segunda Guerra, todo mundo ali naquela câmara de gás, onde estava Deus? E aí o rapaz, um rapazinho que é pastor, olhou, sorriu e falou: junto com todos aqueles, abraçando a cada um. Ele estava dentro daquelas câmaras. Porque a gente sempre acha, não sei por que cargas d'água, né, que Deus estava protegendo aqueles que saíram, né, que conseguiram fugir. Só. Não, Deus estava ali. Então, Deus vai estar sempre aonde tem algum irmão em sofrimento. É ali que ele está, abraçando, consolando, dando força. É ali que ele vai estar, né? Então, a gente tem que pensar também muito nesse amor, né? Que é real, que está ali. É o bom pastor, né? Que está ali junto com as suas ovelhas, né? Não as abandona. E Emmanuel, pela psicografia de Chico, no livro Fonte Viva, ele fala de novo sobre a passagem de Pedro, vou repetir várias vezes a passagem, ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo, ao invés de flagelá-lo, de açoitá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta boa parte do teu irmão e segue para diante.
A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, olha que bonito isso, né? Acredita na semente. Acredita. Acredita na bondade divina. Vai lá, planta e, como ensinou Jesus, segue. Porque aquele irmão tem a mesma capacidade sua de seguir também. Então, esse é o nosso papel, acreditar no outro. Nós estamos muito desacreditados uns dos outros, estamos muito desconfiados uns dos outros. E isso gera uma animosidade que só nos faz mal. Né? Então, a gente tem que reformular, né, esse nosso agir, porque nós temos que agir. Né? Mais uma vez, não vale lavar as mãos, fazer a egípcia, não vale nada disso. Tá? Mas de que forma? Não é? Isso é importante. Então, Jesus é o bom pastor, está junto ao seu rebanho, que é a humanidade, passando frio, fome, todas as privações, dores, necessidades. Ele não está entre os que fazem sofrer pelo mando, pela ganância, pela maldade, arrogância, perversidade, mentira, desunião, pelas ilusões do poder e dinheiro provocadas pela opção equivocada de servir a Mamon, se afastando temporariamente, gente, temporariamente das leis divinas, da lei de amor, justiça e caridade. Jesus não está com estes. Sabe por quê? Porque estes escolheram se afastar. Não é porque Jesus não está com eles. Esses optaram por um outro caminho. E Jesus respeita isso, livre-arbítrio. Gente, é lei de Deus. Mas ele está ali. A hora do arrependimento, ó, o abraço. Né? Então, por isso que ele dá esse exemplo com Pedro. Pedro negou 3 vezes e foi Pedro a pedra, né, que ele levou para levar todo o trabalho que ele fez. Pedro se arrependeu. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente, sobre o que é arrependimento. Né? Então, no livro Evangelho e o Cristianismo Primitivo, de Severino Celestino da Silva, ele fala, né, Jesus está nos seus lábios ou no seu coração? O que significa aceitar Jesus? Será que apenas admirá-lo à distância? Será que não significa uma mudança, uma tomada de posição, ou uma nova conduta, um novo proceder? Será que o segredo é colocar tudo sob a responsabilidade de Jesus, sem o menor esforço da nossa parte? E no programa Café com Luz, né, nós tiramos algumas reflexões da FEB TV, esse programa, né, e que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama e lhe dá uma missão: apacenta as minhas ovelhas. É uma afirmativa. Né? Jesus não pergunta assim: ô Pedro, se você me ama, você quer apacentar minhas ovelhas? Não. Me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Não tem de titi, não. Né? Ele é muito claro. Né? Então, é uma afirmativa. Então, quando pregava, Pedro era questionado. Mas você não negou? Que a gente é assim, né? Adora botar o dedinho na ferida alheia, né? Aí Pedro dizia que sim, mas que o mestre lhe dera uma nova missão e ele aceitava com todas as suas fragilidades, mas vencendo a si mesmo. E aí o Evangelho nos traz, além de Pedro, Paulo, não é verdade? Zaqueu, Madalena, né? Que nos dão um exemplo que o arrependimento se dá com a mudança de rumo
de pensamento, de ação. O erro aí serve de aprendizado e gera mudança de ação para o bem, diferente do remorso. O remorso aprisiona e paralisa no desejo de apagar o que foi feito. Então, a gente tem que aprender essa verdade que é libertadora. O remorso aprisiona e paralisa. O arrependimento é o aprendizado que o erro nos proporciona, acionando em nós a nossa fé, a nossa coragem, a nossa boa vontade, o nosso esforço para mudarmos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e ações. Jesus ajuda, mas o movimento é nosso. Geralmente queremos que o movimento seja de Jesus. E a ajudinha, nossa, né? A gente quer o contrário, né? Então, somos pessoas com dúvidas. E isso é excelente, porque nós vamos questionar, nós vamos buscar conhecer. Se nós não tivermos dúvida nenhuma, nós vamos aceitar o que nos jogam. E como é que a gente cresce? Não é? Então, isso é bom. Somos pessoas que estão buscando crescer, evoluir. Nos equivocamos, mas aprendemos a necessidade da humildade, do amor, para realmente aprendermos. Então, voltando ao professor Severino Celestino, diante das verdades contidas no Evangelho, desaparece tudo o que se possa argumentar com relação a uma conquista do reino com Jesus, sem trabalho e sem esforço pessoal, nem renúncia para fazer o que ele nos solicita. Trabalhe, realize, execute e ame. Só assim, com a realização de muitas obras e muita atuação no amor, você poderá ter Jesus realmente em seu coração. Agora, não imponha nada a ninguém. É livre-arbítrio. Cuidado. O amor, ele não vem através de ordem unida. Ele não vem através de despotismo. Ele abre caminho, ele abre espaço para o pensamento, para a gente poder pensar, para a gente poder crescer. Nós somos únicos e essa é a beleza da criação. Cada um de nós aqui veio com um dom, alguns com muitos dons, não é? Graças a Deus, porque esse a gente aprende a beça com eles, né? Mas pelo menos com um donzinho. Então, se eu quiser imitar o dom da Leia, o dom do Antônio, o dom do Paulo, o dom do João, e o meu dom? Vai para onde, gente? Quer dizer, o que eu vim trazer para cá vai ficar por aí, porque eu vou chegar lá e vou dizer assim, sabe o que acontece? Eu enterrei o meu talento. Nossa, o da Leia era muito melhor do que o meu, eu falei, não vou competir, não, é licença, entendeu? Porque eu não entendi que não é competição. Eu ainda não entendi. É união, é soma, é compartilhamento amoroso. E assim a gente vai crescendo, não é? Então, quando a gente perguntar, amas o bastante? Vamos fazer que nem Pedro, né? Vamos ser honestos e dizer, amamos sim, com todas as nossas arestas, com todo. Eu estou amando o melhor que eu posso, eu quero amanhã amar mais ainda, porque é um exercício. Tudo na nossa vida é exercício. E já viram alguém fazer exercício sem suar? Já viram? Sem suar, sem botar a língua para fora? Ah, não está fazendo nada, gente. Ó, não está fazendo nada. Está ali enrolando. Né? Então, exercício exige da gente esforço, exige da gente dedicação.
exige isso da gente, sabe? Então, que a gente possa, por isso é importante um apoiar o outro, porque quando um cansa, o outro vai lá, não, vamos embora, né? Isso é importante. Então, para encerrar, eu vou ler o texto, né, do Emmanuel. Amas-o bastante? Perguntou-lhe pela terceira vez. Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados no mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o nosso mentor, irmão Jacó. Obrigada, queridos. Agradecemos esse estudo incrível, que tem muito a ver com o que o Antônio falou na abertura, a nossa irmã Helena, e a gente percebe nesse período que nós estamos passando, da pandemia para cá, a falta de amor mesmo. Já na época antes já faltava esse amor, e agora ficou mais evidente em várias situações que nós estamos passando, muitas situações. Quando você mencionou que vou encarnar para fazer, para aprender, né? Prova, expiação, como você comentou, mas não é bem assim. Eu estava lendo outro dia, eu recebi um texto de um provérbio, e você falou, eu fui procurar aqui no celular e achei, que diz assim: somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar, depois voltar para casa. Achei. Falei, caramba, ela falou isso, eu fui catar aqui, achei para falar isso. Obrigada, querida, pelo estudo de hoje. Meus irmãos, nesse momento a gente já recebeu tanto, que muito aprendizado, muita coisa para a gente pensar, né? E a gente mesmo fazer a nossa reflexão íntima, fazer a nossa reflexão, nossa reforma, que a gente precisa. O Pai ama todos nós, sabe das nossas deficiências, e Ele está sempre dando oportunidade para que cada um de nós desperte para a verdadeira vida, para o verdadeiro amor, o melhor para o próximo. É isso que nós estamos aqui. Nós somos todos, se vocês pensarem bem, repararem bem, nós estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados. De uma maneira ou de outra, nós estamos ligados uns aos outros. As pessoas que aparecem na nossa vida, que tornam-se como se fosse parte nossa, aquela afinidade. Então, nós somos todos irmãos,
Não pode não parecer, mas somos todos irmãos. Então, esse é o momento da gente, então, fazer a nossa irradiação, pensar nesses nossos irmãos, nossos amigos, aqueles que estão realmente precisando da ajuda divina também, né? Então, vamos lá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós chegamos quase ao termo dos nossos trabalhos, agradecendo sempre ao nosso Pai de amor e infinita bondade, aquele bálsamo consolador, que o nosso Mestre querido nos ampare, nos dando muita força para prosseguirmos nessa caminhada que é difícil, mas não é impossível. Pedindo sempre a Ele ajuda, amparo aos nossos irmãos que estão aí nas ruas, estão passando tanto aperto, fome principalmente, morando nas ruas, que eles recebam aqueles fluidos, aquele bálsamo consolador, aquele remedinho, para que esses irmãos resistam, não percam a fé, a esperança de dias melhores. Que possamos olhar para o próximo de um olhar diferente. Olhar com ternura, com empatia, procurando ajudá-los de todas as formas. Um abraço, um ombro amigo, aquilo que podemos dar para eles, o melhor que podemos dar para eles. Pedimos também aqui para os abrigos, os asilos, quantos irmãos, quantos vovozinhos que estão praticamente abandonados dos seus familiares. Mas sabemos que o nosso Pai está sempre ao lado deles, o amparando nessa caminhada. A nossa casa, Francisco de Paula, essa casa de amor e caridade, essa casa que tem mais de 90 anos prestando serviços de caridade aos nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Muita luz a esta casa, muita luz aos nossos irmãos trabalhadores daquela casa, nossos irmãos médios. Como diz a nossa irmã, estão vendo uma pequena luz, uma sombra, não estão conseguindo enxergar a grande luminosidade de nosso Pai Maior. Obrigado pela noite de hoje, pelo estudo da nossa irmã. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós pedimos ao nosso irmão Eduardo que faça a prece pelos desencarnados. Meus irmãos, vamos mentalizar aqueles nossos irmãos de caminhada que já estão na verdadeira vida, a quem queremos endereçar nossas preces. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, e trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, de Francisco de Paula, de irmão Jacó. Neste momento, unidos num só pensamento, vimos pedir pelos nossos irmãos que estão retornando à verdadeira vida nesse momento, nesta data, nessa semana, recentemente, para que eles possam se desprender da matéria, que consigam forças e se fortaleçam na sua fé, na justiça divina, porque eles não estão sós. Conforme nossa irmã nos lembrou no estudo de hoje, Deus não abandona seus filhos. Ele, em todos os momentos, Ele estende a mão a todas as criaturas. Cabe a elas estender a mão também.
para poder se equilibrar e se manter confiante nessa justiça divina, porque a morte faz parte da vida, meus irmãos. E isso significa que um obstáculo, um trecho da caminhada foi vencido. Os erros servirão para esses irmãos, eles terão tempo para refletir sobre eles. Por todos aqueles nossos irmãos, muito especialmente aqueles que recorreram a medidas extremas, não cuidaram do corpo adequadamente, se deixaram levar pela ilusão da matéria, para que eles se conscientizem dessas faltas e também tenham esperanças e fé que Deus não desampara ninguém. A graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paulo. Graças a Deus. Maninha, fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Obrigada, querida. Boa noite, queridos irmãos. Agora é o momento de nós agradecermos. Agradecermos por estarmos aqui juntos, por termos a oportunidade de estudar juntos, pelo estudo que a tia Regina trouxe, por esses amigos queridos que aqui nos recebem, no nosso Francisquinho, que também é a casa de Francisco de Paula, pelo querido Pai Jacó que nos acolhe, pelos espíritos amigos que nos cercam, pelos nossos benfeitores queridos que tanto torcem, oram e nos auxiliam, principalmente por Jesus, nosso irmão e mestre, que está sempre, sempre conosco, à espera de que nós também estejamos com Ele. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, nosso Deus maior, Pai de todos nós, que nos deu a irmandade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Aninha, pela sua prece, agradecimento e encerramento. E nossos irmãos, como já está em cima da hora, nessa minha bagunça eu não estou achando o meu boletim informativo, então eu dou por encerrado nossos trabalhinhos da noite de hoje. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de vocês, sempre estando ao lado, dando todo o amparo necessário, e que tenham uma semana maravilhosa. E que possamos estar aqui, ou na quinta-feira, às 19h30, ou na próxima segunda-feira, às 20 horas. Que Deus ampare vocês, que tenham uma ótima semana, que tudo corra tudo muito bem, tudo maravilhoso para vocês, pensamento sempre positivo e muito amor no coração.